Perfeito. Então, bom dia. Hoje, o Intramuros é dedicado à unidade de lípides e a gente tem o prazer de receber a doutora Ana Maria Lutemberg, que é nutricionista do Laboratório de Lípides, pesquisadora aqui da instituição e coordenadora do curso de graduação na nutrição da Faculdade de Ciências de Saúde Albert Einstein. E vai falar para a gente do impacto do colesterol alimentar sobre a colesterolemia e o risco cardiovascular. Bem-vinda. Bom, então, bom dia a todos vocês. Queria agradecer a Edna pelo convite para falar sobre esse tema, né? Vou falar aqui do impacto de colesterol alimentar, sobre a colesterolemia e risco cardiovascular. Existe sempre uma dúvida muito grande, né? Eu vou falar bastante sobre os ovos, né? Porque existe sempre uma grande dúvida em relação ao consumo de ovos. Uma hora ovos, o que os pacientes falam, né? O ovo é proibido, depois o ovo é permitido, afinal de contas, quantos ovos a gente pode comer por dia, né? Então, o objetivo principal da aula hoje é abordar justamente os estudos com ovos, tá? Bom, então eu vou falar para vocês um pouco sobre absorção e síntese de colesterol, quais são as fontes de colesterol alimentar, e vou avaliar alguns estudos clínicos sobre a colesterolemia e sobre o risco cardiovascular, né, sobre o impacto do colesterol alimentar, basicamente o colesterol do ovo, sobre o colesterol do plasma e risco cardiovascular. Bem, todos vocês sabem, né, que o colesterol ele desempenha um papel central no metabolismo. Ele é um componente estrutural de membranas celulares de mamíferos, portanto, só existe colesterol, claro, né, no reino animal. Ele é importante para a manutenção da integridade, permeabilidade e fluidez de membranas. É precursor de hormônios e ácidos biliares. Ele participa de diversas vias de sinalização intracelulares. E ele é sintetizado na maioria das células, né? Principalmente o fígado, glândulas adrenais, intestino e também as gônadas. Em relação às fontes de colesterol, então a gente sabe que uma dieta mais ou menos fornece entre 200 a 500 miligramas de colesterol por dia. Existem alguns estudos mais antigos que mostram que no Brasil se consome em torno de 300 miligramas de colesterol. Nós temos também o colesterol da bile, né? Que, enfim, mais ou menos em torno de 800 a 1.200 miligramas por dia, ele é liberado pela bile. E existe também uma fonte de colesterol, que seria o turnover do colesterol, o turnover do epitélio intestinal, liberando mais ou menos 300 miligramas de colesterol por dia, né? Bem, o colesterol dos alimentos, ele se encontra na forma livre, né? Todo o colesterol do alimento é na forma livre, ele somente passa a ser uma gordura no nosso organismo, onde ele é esterificado a um ácido graxo, normalmente a um ácido oleico, né? Por isso é chamado de colesterol éster ou colesterol oleato, tá? Mais ou menos, a maior parte do colesterol nas nossas células se encontra na forma esterificada, porque o colesterol, pela sua própria molécula, ele tem uma formação pontiaguda, e ele seria lesivo para as membranas intracelulares, né? Então, por isso que a maior parte do colesterol ele é armazenado na forma esterificada, e grande parte do colesterol do plasma também se encontra na forma esterificada, né? Com relação à distribuição, então, de colesterol no corpo humano, né, então, eu já falei, nós consumimos mais ou menos entre 200 a 500 miligramas de colesterol por dia. Proveniente da vesícula biliar, então, nós temos aqui em torno de 0,6 gramas a 1 grama de colesterol diariamente, também liberado ácidos biliares, né, em torno de 2,5 a 3 gramas. Aproximadamente metade de todo o colesterol presente no lúmen, seja ele de origem alimentar, ou seja ele proveniente da bile, né? Ele é reabsorvido, então metade é excretado nas fezes, a outra metade é reabsorvida e é transportado depois por meio dos quilomicros, que eu já vou mostrar para vocês como isso acontece, né? E quanto aos ácidos biliares, 98% dos ácidos biliares presentes no lume intestinal, eles são reabsorvidos e eles são direcionados ao fígado pela circulação, então, enterohepática. Então, uma grande parte do colesterol presente no lúmen é excretado nas fezes, né? E uma quantidade muito pequena de ácidos biliares, uma vez que a maior percentual de ácidos biliares, ele acaba retornando para o fígado, né? Assim como os triglicérides, que também nós sabemos que 98% de todo o triglicéride presente no lumen intestinal, ele também é absorvido. Bom, com relação, então, à absorção do colesterol, então, as micelas se aproximam aqui nas bordas em escova, e elas liberam ácidos graxos, liberam colesterol e outros componentes, né? Os ácidos graxos, eles são captados aqui no intestino por meio de um receptor chamado CD36, e o colesterol, na sua forma livre,
ele é captado pela NPC1L1, né, que é o Niemann-Pick, que é a principal proteína responsável pelo transporte intestinal de colesterol, né? Bem, esse colesterol, ele é direcionado, então, ao retículo endoplasmático, onde a enzima ACAT, que é a acetilcolesterol aciltransferase, esterifica o colesterol, ela junta, então, um ácido graxo, normalmente ela tira um ácido graxo de um fosfolípide, e ela junta esse ácido graxo ao colesterol livre, e nós temos aqui, então, uma grande parte de colesterol esterificado. E para que esse colesterol esterificado ele seja transportado na circulação, ele se associa a outros componentes, né? Então, aqui nós temos os ácidos graxos, que também foram absorvidos, né? Eles são transportados aqui também por duas proteínas, né? Por uma proteína ligadora, uma proteína transportadora. Finalmente, a diacilglicerol aciltransferase, ela utiliza, então, esses ácidos graxos para a produção de triglicérides, e esses triglicérides, juntamente com o colesterol éster, quem faz essa ligação do triglicéride ao colesterol éster e também as proteínas, né? Essa MTP, que é uma proteína microsomal. E aqui nós temos, então, na verdade, essa proteína microsomal, ela junta a ApoB, né? Aos triglicérides, tá? E tudo isso vai sendo incorporado conjuntamente, de tal maneira que o colesterol esterificado, os triglicérides, que são lípides, né? Eles estão incorporados no interior dessa partícula, dessa pré-partícula, vamos dizer assim, e todos os componentes que são solúveis em água se localizam na parte externa da partícula, que seriam então os fosfolípides, as proteínas e também o colesterol livre, né? Não é todo o colesterol que é esterificado, tá? E aqui nós temos, então, o precursor de uma lipoproteína. Essa lipoproteína, então, ela acaba sendo processada aqui no Golgi, e nós temos, então, aqui a formação do quilomicron, né? Nós temos, então, o quilomicron maduro, que segue da linfa para a circulação sanguínea, onde ele vai sofrer a ação da lipoproteína lipase, os triglicéridos serão quebrados e essas partículas ficam com um tamanho menor e são reconhecidas por receptores hepáticos, liberando, portanto, o colesterol, né? Parte desse colesterol, uma parte menor desse colesterol livre, ele retorna ao lume intestinal, agora que por meio desses transportadores ABCG5 e ABCG8, tá? Mas é uma parte bem pequena, né? A maior parte é esterificada. E nós sabemos, né, que existe um balanço importante do colesterol no organismo, de tal maneira que, quando nós absorvemos uma grande quantidade de colesterol, ocorre concomitantemente a isso, né? Existe uma diminuição da síntese hepática, e o contrário também é verdadeiro, né? Se nós absorvemos uma quantidade menor de colesterol, ocorre um aumento da síntese hepática. Então, só para nós lembrarmos, né, o colesterol, ele é sintetizado, a enzima-chave responsável pela síntese do colesterol é a HMG-CoA redutase, né? Então, ela faz um complexo, né? Ela junta aqui o acetil-CoA ao acetato, juntando essas duas substâncias, né, formando, portanto, aqui o ácido mevalônico, que depois, por uma série de reações, são mais ou menos em torno de 30 reações que acontecem, é sintetizado, então, o colesterol, né? A síntese de colesterol, ela é estimulada pela insulina, ela é inibida pelo glucagon, e existem os fatores de transcrição, especialmente aqui o SREBP, que é o principal fator de transcrição responsável pela síntese da HMG-CoA redutase. Existe também uma regulação em relação à captação e à síntese de colesterol nas nossas células, né? Então, de tal forma que, quando existe um maior conteúdo de colesterol intracelular, o que se observa é a diminuição, então, da atividade da HMG-CoA redutase, né? Já tem muito colesterol na célula, então a síntese é diminuída, né? Com isso, ocorre também a diminuição dos receptores para LDL, diminuição dos receptores que são reconhecidos, denominados, né, receptores BE, porque reconhecem a ApoB e a ApoE, que são aquelas apolipoproteínas presentes na superfície das LDL. E ocorre também o aumento da ACAT, da acilcolesterol aciltransferase, que é a enzima responsável, então, pela esterificação do colesterol nos tecidos, tá? E o contrário também ocorre, né? Então, quando nós temos um menor conteúdo de colesterol intracelular, ocorre, portanto, a ativação da síntese do colesterol, né? Ativação da HMG-CoA redutase, aumento de receptores de LDL para captar mais colesterol, mais partículas de LDL da circulação, e diminuição aqui da ACAT, né? Diminuição da enzima que esterifica o colesterol. Bom, é importante nós lembrarmos que a síntese diária de colesterol é de aproximadamente 800 a 1.200 miligramas por dia, né? E essa é a razão pela qual o impacto do colesterol da dieta, ele é menor sobre o colesterol do plasma do que por exemplo, os ácidos graxos, né? Então, sempre que a gente pensa no tratamento da hipercolesterolemia
ou na prevenção da elevação do LDL colesterol, o principal foco deve ser os ácidos graxos saturados e não exatamente o colesterol da dieta. O que não quer dizer que se nós comermos muito colesterol, não vai aumentar as partículas de LDL, né? Então, o colesterol alimentar, ele exerce menor impacto sobre a colesterolemia em comparação aos ácidos graxos saturados. Esse sim, eu vou mostrar até quais são esses mecanismos, né? Claro que os ácidos graxos que mais elevam o LDL colesterol são os ácidos graxos trans, tá? Então, só para a gente lembrar um pouquinho aqui, né, quais são os saturados, então nós temos aqui o ácido láurico, mirístico e palmítico. O láurico é o ácido graxo encontrado predominantemente no coco, é o único alimento fonte de ácido láurico, é o coco. O ácido mirístico é encontrado no leite e também na gordura de coco, e o ácido palmítico é encontrado na carne e no óleo de palma, né, na gordura de palma. Esses três ácidos graxos se associam com a elevação do colesterol e do colesterol total e do LDL colesterol, sendo que o ácido graxo saturado com maior impacto sobre o colesterol do plasma é o ácido mirístico. Por isso que nós já recomendamos para indivíduos com aumento de risco cardiovascular, como, por exemplo, portadores de diabetes, portadores de doença cardiovascular, dislipidemias, a gente já recomenda o uso de leite desnatado, né? E o ácido palmítico é o ácido graxo mais consumido na dieta, porque ele é o ácido graxo presente nas carnes. Hoje em dia, a gente consome muito ácido palmítico, a população consome muito ácido palmítico, não somente por conta das carnes, mas também por conta dos alimentos industrializados, né? Com essa retirada de ácidos graxos trans da dieta, que ela vem dos alimentos, que ela vem acontecendo, né, nos últimos anos, a indústria vem utilizando uma grande quantidade de óleo de palma. Claro que ela é melhor do que a gordura trans, mas ela também aumenta bastante o LDL e colesterol, né? O único ácido graxo saturado que não eleva o colesterol do plasma é o ácido esteárico, que ele é presente no cacau, porque no fígado ele é convertido a ácido oleico, que é um ácido graxo monoinsaturado, e ele é neutro, né, do ponto de vista aí de risco cardiovascular e de aumento do LDL colesterol, né? Existe uma enzima no fígado que se chama SCD1, e essa enzima que faz essa conversão do ácido esteárico a ácido oleico. E para a gente só entender quais são os mecanismos pelos quais os ácidos graxos saturados elevam o colesterol do plasma, como a gordura saturada ela tem uma cadeia retilínea de carbono, ela se empacota então dentro das LDL, de tal maneira que sobra mais espaço nessa partícula para transportar colesterol. Então, a gordura saturada aumenta a capacidade da LDL, né, em transportar colesterol, e além disso, ela também reduz a produção desses receptores BE, que são os receptores responsáveis pela captação das partículas de LDL da circulação. E só para a gente finalizar essa parte, então, em relação aos ácidos graxos, é importante também nós lembrarmos que os ácidos graxos saturados, eles aumentam a produção de LDL pequenas e densas. Essas LDL pequenas e densas são mais heterogênicas, né? Como isso acontece, então? Na vigência de uma dieta rica em gordura saturada, ou mesmo de obesidade ou diabetes, o fígado produz VLDLs maiores, né? São VLDLs mais enriquecidas com triglicérides, e essas VLDL maiores, por mecanismos de troca, elas direcionam triglicérides para LDL, recebem de volta colesterol éster, elas vão gerando partículas menores de LDL, né? Então, aqui, depois essa LDL ainda sofre a ação da lipase hepática, e com isso nós temos aqui um conteúdo menor aqui ainda de triglicérides, elas são menorzinhas, pequenas e densas, e são mais, então, suscetíveis à oxidação e glicoxidação, com menor ligação ao receptor BE e maior reconhecimento aos receptores scavengers do macrófago da parede arterial, né? E elas induzem também maior toxicidade às células endoteliais, né? Bem, quais seriam, então, agora, vou falar para vocês, né, as fontes alimentares de colesterol. Então, a principal fonte de colesterol na dieta, sem dúvida nenhuma, é o ovo. Um ovo tem 50 gramas, né? Cada ovo fornece mais ou menos 230 miligramas de colesterol. Os alimentos mais ricos em colesterol, então, nós temos aqui o fígado, o frango é mais concentrado ainda em colesterol, pele de frango, eu não coloquei pele de frango aqui, mas ela também é bastante rica em colesterol. Então, o fígado de frango, o fígado de boi, depois vem o ovo, né? Camarão é uma fonte importante também de colesterol na dieta. E depois as carnes, frango sem pele, peixe, leite, enfim, todos eles também têm colesterol, porque todos os alimentos de origem animal têm colesterol, né? Mas em quantidades menores. Claro que o impacto, a quantidade de colesterol que a gente consome por meio de carnes e de peixes e mesmo de leite é uma quantidade menor, né? Uma quantidade pequena. Bom, especificamente em relação ao ovo, né? Que uma hora ele é vilão, outra hora ele não é mais vilão, né?
Então, é importante nós lembrarmos que o ovo é um alimento altamente nutritivo, né? O ovo é um alimento que ele fornece poucas calorias, então uma unidade tem 50 gramas e fornece 80 calorias, tá? Em termos de saúde pública, o ovo também é um alimento muito interessante, né? Quer dizer, o ovo deve ser recomendado para a população de uma maneira geral, porque é um alimento muito saudável, mas se a gente pensar no custo, né? O ovo ele tem baixo custo. O ovo ele fornece uma quantidade significativa de proteínas, né? Então, a clara do ovo é 100% proteínas. Ele é um alimento de baixo teor de gordura, ele tem cada ovo tem 5 gramas de gordura. Ele tem baixo teor de ácidos graxos saturados. O inconveniente do ovo é que ele realmente fornece em torno de 200 a 250 miligramas de colesterol cada unidade, né? E ele também é uma fonte importante de vitamina B12, de vitamina D, uma fonte importante também de ferro. Ou seja, o ovo é um alimento de excelente qualidade, né? Com relação ao impacto do consumo de ovos sobre o perfil lipídico, isso é muito variável, né? Existem vários estudos mostrando, né, a importância, a influência do ovo sobre o colesterol do plasma, e os resultados, às vezes, são bastante discrepantes, tá? Então, com relação especificamente aqui aos lípides plasmáticos, né? Então, esse aqui é um estudo longitudinal, é um estudo que foi conduzido com 1.392 meninas, com idade entre 9 e 10 anos, no início do estudo, né? Foi um segmento de 10 anos. E o objetivo foi avaliar a associação entre o consumo de ovos isoladamente ou em combinação com outros fatores de risco. Foi feito um recordatório alimentar de 3 dias em 8 momentos durante esses 10 anos. E eles dividiram, então, o menor consumo, né, de crianças que consumiam até um ovo por semana, que é um consumo baixíssimo, né, entre 1 a 3 ovos por semana, que também é um consumo baixo, e mais do que 3 ovos por semana, que se for só 3 ovos por semana também é um consumo baixo, né? Até 7 ovos por semana é um consumo baixo, porque seria um ovo por dia, né? E aqui eles não encontraram diferença no LDL colesterol, mesmo com esse maior consumo, tá aqui até um ovo, né, aqui de 1 a 3 e aqui maior que 3, né? E eles não encontraram diferença no LDL colesterol, na razão LDL-HDL, triglicérides não se esperava mesmo, né, qualquer diferença, na glicemia e índice Roma também não. Aqui teve uma diferença marginal, né, chama aqui de um P-trend, né, para colesterol total, mostrou até um valor um pouquinho mais baixo, né? Nesse segundo estudo, eles avaliaram 25 adultos saudáveis entre 18 e 35 anos, é um estudo randomizado, com duração de 12 semanas, e eles compararam dois tipos de café da manhã, ambos com 400 calorias cada um, e um mais elaborado com ovos, né, com 2 ovos, e o outro, que seria então o controle, com pão. Aqui eles mostraram a concentração plasmática de triglicérides, do grupo que comeu pão, teve em termos de triglicéridos, foi um pouquinho maior aqui no grupo de pão, mas clinicamente isso não tem nenhum significado, né? E com relação aqui aos lípides do plasma, não se observou qualquer diferença, né? Então, tanto em relação ao colesterol total, aqui a gente tem o basal, né? Aqui 6 semanas, aqui 12 semanas. Aqui o LDL colesterol, HDL colesterol, triglicérides, razão LDL, HDL, etc, né? Então, o consumo de 2 ovos por dia, né, quando eles fizeram um subgrupo de pessoas que consumiam, desses jovens, né, que consumiam até 2 ovos por dia, não impactou negativamente o perfil metabólico. Aqui já é uma meta-análise conduzida com 1.734 pacientes, com 28 estudos, e o consumo era de 5 ovos por semana, que é menos do que um ovo por dia, até 3 ovos por dia. E, novamente, aqui também, o que eles observam, né, tem uma resposta bastante variada, né? Então, aqui nós temos alguns estudos que sim, né, houve o maior consumo de colesterol impactou em aumento da colesterolemia, e eles dividiram em 3 grupos essas pessoas. Aqui são aqueles hiperresponsivos, né, aqueles que respondem muito ao consumo de colesterol, a gente observa isso, pessoas que consomem mais colesterol, eles respondem mais, né, eles têm uma elevação bastante exacerbada da colesterolemia. Outros são hiporrespondedores, como nós chamamos, são pessoas que podem comer mais ovos, mais colesterol por dia, e eles não têm elevação do colesterol, né? Isso fica bastante claro aqui nesses estudos. E do lado de cá, aqueles que são hiperresponsivos, e esse daqui eles não classificaram essas pessoas, né? Nem como hiperresponsivos, nem como hiporresponsivos.
Provavelmente, né, essa diferença na resposta se deve a questões genéticas, né? Então, alguns estudos mais antigos avaliaram as diferentes isoformas de ApoE, né? Então, a ApoE é uma apolipoproteína presente na superfície das lipoproteínas e que ela faz o reconhecimento aos receptores celulares, né? Então, isso é um estudo um pouquinho mais antigo, um estudo prospectivo com indivíduos com diferentes genótipos. Então, aqui a gente tem como a gente chama, né? O E3, o E3, ApoE3-4 e aqui o E4, né? Com 15 pacientes em cada grupo. O consumo de 2 ovos por dia, por esse período de 4 semanas, né, que foi a duração do estudo, induziu maior elevação de LDL nos indivíduos E4. Então, vários estudos mostraram, né, que esses indivíduos E4 são aqueles que mais respondem, né, são os hiperresponsivos, tá, ao colesterol. Mas, no entanto, não existem muitos estudos na literatura abordando essas isoformas de ApoE, portanto, não existem meta-análises sobre a presença desses polimorfismos versus o consumo de ovos. Mais recentemente, né, diversas variantes genéticas envolvidas na homeostase do colesterol já estão identificadas. Então, são variantes que influenciam, que interferem na absorção do colesterol, por exemplo, algumas variantes associadas ao Niemann-Pick, né, que é aquela proteína NPC1L1, que é responsável pela absorção, pela captação do colesterol intestinal. Pode implicar na biossíntese do colesterol e mesmo no refluxo de colesterol, por exemplo, de macrófago para HDL, né? Então, esse é um trabalho que foi publicado agora em 2020, e eles avaliam, eles estudaram, então, a suscetibilidade genética, o consumo do colesterol e também o colesterol plasmático em uma população da China. Avaliaram 2.330 indivíduos, e eles utilizaram o score de risco genético, que foi calculado, então, para colesterol total, para LDL colesterol e para HDL, né? Então, qual seria o conjunto dessas variantes que poderiam interferir, que interferem, né? Sobre a concentração de LDL, sobre a concentração plasmática de HDL e também sobre o colesterol total. Esses SNPs, então, eles foram identificados, né? A partir desse estudo, esse Global Lipid Genetics Consortium Study, e o consumo de colesterol foi estimado por questionário de frequência alimentar. E o que eles mostram aqui é o seguinte, olha, então aqui eles dividiram em quartis de consumo de colesterol, né? Então aqui o primeiro quartil, 178 miligramas de colesterol, lembrando que cada ovo tem 230, né, mais ou menos, tá? Aqui o segundo quartil, até 314 miligramas, terceiro quartil, até 467 miligramas, e o quarto quartil, maior que 467 miligramas, né? E aqui fica muito claro que conforme se aumenta o consumo de colesterol, da dieta, né, o consumo de colesterol, isso se associa diretamente à elevação do colesterol total e também à elevação do LDL colesterol, né? E aqui, esse pezinho aqui de cima, né, esse aqui é o P de interação entre essa elevação, né, com o score de risco genético. Então, eles entenderam que essa elevação, existe uma associação, uma interação mesmo, né, entre a genética com essa elevação do colesterol. Então, as alterações genéticas explicam a variabilidade da resposta do colesterol alimentar. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente dizer quantos ovos uma pessoa pode comer, né? Quanto de colesterol um indivíduo pode consumir. Claro que a gente pensa numa média sempre, porque a gente sempre existem aqueles que são hiperresponsivos e aqueles que não respondem, tá? Com relação aqui à doença cardiovascular, né, o consumo de ovos e doença cardiovascular, então aqui nós temos os dados do estudo das enfermeiras, esse outro estudo também, que é um estudo bem grande, né, aqui com 42 homens, aqui aproximadamente 42 mil homens, 83 mil mulheres, e ele mostra o consumo nessa população, a maior parte desses indivíduos, desses estudos, consumia entre 1 a 5 ovos por semana, tá? Então, menos de um ovo por dia, né? E o consumo de até um ovo por dia não foi associado ao aumento de risco cardiovascular. Nesse mesmo estudo, o consumo máximo de ovos foi de 2 unidades por dia, né? E, surpreendentemente, o que eles encontraram aqui foi somente um aumento de risco para diabetes tipo 2. Mas os autores fazem, na discussão, eles mostram, né, discutem um pouco a dieta desses pacientes. As pessoas que comiam mais ovos também consumiam outros alimentos
ricos em gordura, ricos em carboidratos, né? E provavelmente tenha sido esse aí essa ligação mais direta com o aumento de risco para diabetes. Aí lembrando também, né, que quem consome muito ovo consome também muita gordura saturada, né? Porque quem consome muito ovo, por exemplo, come omelete, né? Então, omelete com queijo, com linguiça, enfim, sempre o ovo ele vem associado a algum outro alimento fonte de colesterol e também de gordura saturada. Esse é um estudo um pouquinho mais antigo, e ele avaliou, então, o consumo de ovos em relação ao risco cardiovascular em indivíduos portadores de diabetes, né? Ele traz um dado até bem, enfim, um dado importante, né? Mas é o único estudo que eu encontrei, assim, com esse risco tão alto, tá? Então, uma revisão sistemática de estudos de corte em portadores de diabetes tipo 2 e concluiu que o consumo de mais de um ovo por dia aumentou em 69%, né, que é 1,69, o risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular nesses indivíduos portadores de diabetes, né, quando comparados com aqueles indivíduos que ingeriam menos de um ovo por semana. E não houve associação com aumento de mortalidade. Aqui é uma meta-análise, mas é uma revisão sistemática com meta-análise. Eles avaliaram aqui 32 estudos, com 2.216.000 pessoas, e avaliaram mortalidade por todas as causas, por doenças cardiovasculares, aqui por doença arterial coronariana, AVC, câncer e doença respiratória, né? Então, se a gente observar aqui a gente tem um intervalo de confiança, né? Então, a gente observa que não houve alteração, né? Conforme aumenta o consumo de ovos, não houve aumento de mortalidade por todas as causas. As bolinhas aqui é o desvio padrão, tá? Então, aqui a gente tem 5 ovos por semana, né? Então, menos de um ovo, 5 ovos por semana, quer dizer, é menos de um ovo por dia, né? Aqui 10 ovos por semana, 15 ovos até 20 ovos, né? E eles não encontraram diferença aqui na mortalidade por todas as causas, na mortalidade por doença cardiovascular, doença arterial coronariana, AVC, e encontraram, só aqui que eles encontraram, que a curva está aqui fora, né, do intervalo de confiança, só que eles encontraram uma associação leve com câncer. Existem outros estudos também mostrando uma leve associação com câncer, mas os próprios autores dizem, né, eles utilizaram o GRADE, e eles mostraram, o GRADE avalia a qualidade, né, a robustez do estudo, e eles mostraram que vários estudos que eles utilizaram aqui para conduzir essa meta-análise, essa revisão sistemática, são de baixa ou de pouca evidência. Esse trabalho, ele avaliou 29.615 adultos, né? Ele é proveniente de 6 estudos prospectivos de corte, com um segmento de aproximadamente 17 anos, tá? Então, aqui eles avaliaram incidência de doença cardiovascular, mortalidade por todas as causas, aqui com relação ao consumo de colesterol, né? Então, aqui 200 miligramas, 400, 600, 800 mil miligramas, e aqui em relação ao consumo de ovos, tá? Então, aqui, meio ovo, um e mais meio, né? Ovo, aqui 2 e 2 ovos e meio. E eles mostram que quando aumenta aqui de 1, né, para 1,5, eles já mostram um aumento de 6% do risco relativo para incidência de doença cardiovascular e aumento do risco relativo de 8% para mortalidade por todas as causas. Agora, o colesterol mesmo, quando eles avaliam o colesterol alimentar, não o ovo, mas agora o colesterol, né, que aqui também tem ovo, né, mas enfim, o colesterol total. Então, eles mostram aqui um aumento de 17% do risco relativo, né, um aumento da incidência de doença cardiovascular em 17%, e aqui um aumento de 18% do risco relativo para mortalidade para todas as causas. Então, aqui, olha, só para a gente lembrar um pouquinho esse número, né? O aumento ele começa a partir de 600 miligramas, né? Se a gente pensar que um ovo tem 250, entre 200 e 250 miligramas, né? Quer dizer, comer 2 ovos todos os dias, isso significa que a gente vai consumir mais de 700 miligramas de colesterol por dia, porque tem colesterol também em outros alimentos, né? Esse aqui é uma corte prospectiva, que foi conduzida entre 88 a 2015, com 27.078 homens. Esse é um estudo bem... os dados desse estudo são muito utilizados, né, para estudos em nutrição, tá? Que é o alfa-tocoferol, beta-caroteno e cancer prevention. E juntamente com esse estudo, eles fizeram uma revisão sistemática com meta-análise em estudos de corte,
com 3 milhões e 600 e aproximadamente 600 mil indivíduos, avaliaram 41 estudos. Tá? Esse trabalho foi publicado em 2022 no Circulation. E aqui, então eles mostram, né, o consumo de ovos, 50 gramas por dia, isso representa um ovo, né, uma unidade. E aqui eles avaliaram, então, mortalidade por todas as causas, por causas cardiovasculares, aqui causa cardiovascular, aqui eles colocam também por doença cardíaca, enfim. Aqui AVC, aqui câncer, né? Então, eles fizeram 3 ajustes. Aqui um ajuste para a idade, aqui um ajuste, esse modelo 2, né? Que é uma análise multivariada, onde eles fizeram um ajuste para fumo, para colesterol, para pressão arterial, diabetes, atividade física, dieta e etc, né? E o modelo 3, eles fizeram um ajuste para o consumo de colesterol. Então, aqui, eles encontraram, existe uma diferença eles encontraram um aumento de risco, né, um P aqui de 0,001, mas se a gente olhar o número, né, ele é um número muito pequeno, né, então é uma diferença muito modesta, é um risco muito modesto, né. E o curioso é que quando eles fazem esse ajuste para o colesterol total, que é esse modelo 3 que eles usam, aí isso se perde ao contrário, né, tem até como se tivesse até um benefício, né, quando eles tiram o ovo, né, mas na verdade o consumo de colesterol, quando se fala em o consumo de colesterol total, o colesterol do ovo também está ali, né? Aqui seria o colesterol total da dieta, tá? Sempre mostrando que o maior impacto é a quantidade total de colesterol que se consome, né? E isso aconteceu também para o mesmo resultado, a gente observou para a mortalidade para todas as causas, para a doença cardiovascular e também para essa doença que eles chamam de doença do coração, doença cardíaca, eu não sei, eu não consegui entender qual a diferença aqui de um para outro, né? E aqui, então esse aqui é o resultado do estudo de corte, né? E aqui é o resultado da meta-análise, tá? E também mesma coisa, né? Alguns trabalhos mostram, né, que o aumento de colesterol da dieta impactou aqui em aumento do LDL colesterol, né? Outros não, né? Então, e realmente a diferença, né? O risco, ele é muito pequeno, tá? E o que os autores colocam aqui como conclusão desse trabalho, eu até deixei exatamente o quadro que eles colocam no trabalho, né? E tem uns dados interessantes aqui. Bom, então, eles dizem assim, né, que se o colesterol da dieta, né, o consumo de ovos, se ele influencia, então, esse risco cardiovascular e a mortalidade total, isso ainda é algo para ser melhor explorado, né? Isso não está muito claro ainda. Com relação aqui ao estudo, né, ao estudo de corte, ele mostra também, né, que ele coloca como se o aumento de ovos, né, aumentou o risco, né, mas a gente viu que é um aumento bastante modesto. Mas um dado interessante que ele traz aqui desse estudo, por isso que eu trouxe esse trabalho aqui, embora tenha esse aumento modesto de risco, é que quando eles agrupam os pacientes por região, então, o risco, por exemplo, nos Estados Unidos, comer ovo nos Estados Unidos é pior do que na Europa, né? Porque a dieta americana é muito ruim, é uma dieta muito rica em gordura, é uma dieta muito rica em açúcares, muito rica em calorias, né? Eles têm um padrão alimentar bastante inadequado, eles comem pouca verdura, poucas frutas. Então, o impacto do ovo ali, ele acaba sendo maior do colesterol do ovo, né? Mesma coisa para a gordura saturada. Quando a gente avalia o efeito da gordura saturada sobre o colesterol do plasma, depende muito do contexto dessa gordura saturada, né? Se ela tiver um contexto de uma alimentação saudável, o impacto é diferente de um contexto de uma alimentação rica em calorias e pobre, especialmente pobre em fibras, tá? E não encontraram associação, por exemplo, do consumo de ovos na corte asiática, né? Porque eles consomem menos gordura saturada, tá? Então, veja como varia muito, né? Quer dizer, a resposta, existe uma questão genética que influencia, mas existe também esse padrão alimentar, aonde esse ovo se insere, onde essa gordura saturada, onde esse colesterol se insere, né? Mas, no final, eles concluem que seria interessante, né, restringir o consumo de ovos, o consumo de colesterol, para melhorar, enfim, a qualidade, a longevidade da população. Esse outro trabalho, ele foi conduzido com 39, esse daqui é uma meta-análise também, foi conduzida com 39 estudos, com 2 milhões de indivíduos, e eles avaliaram, então, o consumo de 6 ovos por semana. Isso foi inversamente associado com doença cardiovascular, quando comparado com nenhum consumo. Lembrando que 6 ovos por semana é menos de um ovo por dia, né? Também não há evidências muito conclusivas aqui, eles avaliaram aqui a doença cardiovascular, né? Aqui a AVC,
e aqui insuficiência cardíaca. Não há evidências conclusivas e também eles também mostram que eles também aplicaram o GRADE, né? E eles verificaram que as evidências dos estudos, os estudos são de baixa qualidade, né? Estudos de baixa evidência. Esse daqui é um posicionamento que foi publicado no passado dos países nórdicos em relação ao consumo de ovos. É um documento bem interessante, quem gostar desse tema, ele está disponível na internet, e eles fazem uma análise bem aprofundada, né, da questão do consumo de ovos. E eles dizem, então, aquilo que eu falei um pouquinho no começo da minha aula, né? Que os ovos são que o ovo é um alimento saudável, uma excelente fonte de proteínas, de vitamina B12 e compostos bioativos. O impacto do ovo, né, ele acaba sendo um pouco controverso ainda, né? A gente não sabe exatamente em função da resposta individual, né? As evidências atuais, elas indicam que o ovo não está associado à mortalidade ao risco, né, de doença cardiovascular e mortalidade na população da Europa, né, mas não em outras populações. Existem evidências limitadas sugerindo de que até um ovo por dia, né, eles sugerem que o máximo de consumo seria um ovo por dia, mas mesmo assim eles colocam como uma evidência com algumas limitações, né? Provavelmente pensando mesmo naqueles indivíduos que não respondem tão fortemente ao consumo de colesterol, né? Difícil a gente saber quem são essas pessoas, né? Enfim, e que existe poucos dados, né, que mostram o benefício, o efeito saudável de consumir ovo acima de quando essa quantidade for superior a uma unidade por dia. Então, como conclusões, a gente pode dizer assim, olha, que a análise conjunta das evidências atuais não é capaz de estabelecer relação de causalidade entre consumo de ovos e doença cardiovascular. A divergência de resultados de estudos observacionais sugere cautela de consumo, especialmente entre portadores de diabetes e indivíduos hiperresponsivos ao colesterol alimentar. Deve-se considerar que a resposta ao colesterol alimentar pode variar individualmente em razão da variabilidade genética. E por se tratar de um alimento de alta densidade nutritiva e proteica, sugere-se que faça parte da dieta, desde que seja integrante de um padrão alimentar saudável, né? E que também não se entre numa situação que vem acontecendo muito atualmente, especialmente entre os jovens, que é consumir 5, 6, 7, 8 ovos por dia, né? A gente vê muito isso, eu vejo bastante isso acontecer. E aí a quantidade de colesterol é enorme, né? A gente volta para aquele padrão antigo americano, onde se comia 4 ovos por dia, com bacon, com salsicha, enfim, que eles tinham um altíssimo risco cardiovascular. A mesma coisa era observada na Finlândia, por exemplo, que o consumo de manteiga lá é muito grande. Eles consumiam meio pacote, o per capita de manteiga na Finlândia, em torno de meio pacote por dia, né? E a quantidade de colesterol ali também, gordura saturada, enfim, é muito alta, né? Então, desde que faça parte de um padrão alimentar saudável que não extrapole, né, a quantidade de colesterol, ok, né? O consumo de ovo, ele deve ser até estimulado pela população por ser um alimento realmente muito saudável. Acho que era isso, assim, que rapidamente eu tinha aqui para trazer para vocês. Obrigada pela atenção. Ana Maria, obrigada. Acho que foi super esclarecedor, um assunto realmente muito atual. Eu acho que essa questão da ingesta de ovos pela turma de academia, por exemplo, é uma coisa que todo mundo se depara, e eu queria saber como que você orienta essas pessoas. E o outro também, existe uma mudança um pouco em relação ao café da manhã, né? Em relação até à orientação nutricional de fazer ingesta de 2 ovos pela manhã, enfim, tirar pão, porque pão é um pouco vilão. Como você enxerga isso também? Então, é exatamente o que vem acontecendo, né? Então, é muito comum as pessoas comerem, por exemplo, 2 ovos de manhã e depois, para fazer uma janta rápida, também come 2 ovos, né? Faz um omelete rapidinho, né? E aí você tem 1.000 miligramas de colesterol por dia, né? Os defensores do ovo, eles usam muito, até esses estudos que eu mostrei para vocês aqui, porque se vocês viram, o risco, o aumento de risco é muito pequeno, né? Mesmo para esses estudos de 2 milhões de pessoas, você não consegue um aumento de risco grande. Então, olha, tá vendo? Não faz mal, né? Mas se você for avaliar a quantidade de ovos, depois se você for avaliar nos subgrupos, né? Quando se consome uma quantidade grande de ovos, você tem um aumento de risco significativo, mas mais do que isso, você tem aumento do LDL colesterol, né? Isso é claro, né? Esses grandes estudos que avaliam mortalidade, eles mostram essa elevação modesta de risco, mas esses estudos que mostram
o impacto do ovo, né, do colesterol do colesterol de uma maneira geral, sobre o LDL, aí você vê que tem um impacto grande. Agora, tem que tomar cuidado, eu trouxe de propósito aqueles estudos com criança e com adulto jovem, porque você não tem impacto nenhum, né? Jovem, não vai aumentar mesmo o colesterol, né? A gente fez um trabalho aqui no laboratório com 40% de gordura trans e não aumentou o colesterol em todos os jovens, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado a população que está sendo avaliada, né? Porque eles usam esses dados justamente para defender. Mas você falou do pão, né? Realmente, as pessoas estão trocando o pão pelo ovo, né? E